eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Eu procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glórias a Jesus. Nós já escutamos mais de 1 milhão de vezes que a fé vem pelo ouvir a palavra. Amém? E a fé só tem sentido se estiver de acordo com a palavra. Que a Bíblia diz que vai ter um dia que todos vão acreditar, mas não vai adiantar nesse dia. Para ter sentido e para ter eficácia, tem que acreditar agora aqui. No dia do juízo não vai adiantar, mas a Bíblia diz que todos vão ter a certeza que era tudo verdade. Mas a Bíblia diz que tarde demais. Que a Bíblia diz que muitos vão falar: Senhor, Senhor, então acreditavam. Acreditavam como? Acreditavam que podiam ser servos de Jesus, obter a salvação, mas sem fazer a vontade de Jesus. Naquele grande dia, milhares, a maioria, vão se apresentar a Jesus pensando isso. Aí ele vai revelar lá: aqui não, estão enganados. Eu falei que aqui não vai entrar assim. Amém? E ele falou como? Ele falou por quê? Não porque estava indo nos cultos, falou que foi porque praticavam iniquidade. Andavam em desobediência. Por isso ele fala. Não é porque matou alguém, não é porque vocês continuaram fumando maconha, não é nada disso. Continuaram cheirando cocaína, não é nada disso. Porque eu falei que como vocês deveriam viver e vocês ignoraram. Amém? E isso, sem a fé bíblica, eu posso escutar isso 60 anos e não acontecer nada. Porque eu não creio. Amém? E Jesus, nós sabemos que tudo que ocorreu, o fundamento, o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o que fez. Deu seu único filho para morrer no lugar da humanidade. Morrer, se sacrificar por nós. Esse é o Evangelho. Buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Amém? A humanidade perdida. Perdida e, na mente de Deus, inimigos dele. Amém? O que causa essa inimizade? A Bíblia diz: o pecado. A Bíblia diz que é o pecado. E a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê, no Filho,
não pereça, mas tenha vida eterna. Não perecer é no inferno, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Amém? Então quem crê, só eu creio em Jesus. Não, a Bíblia fala o que é eu crer. Jesus falou, e Jesus voltando para aqueles, falou assim, aquele que quiser, ele fala assim, aquele que quiser me seguir, ele fala, se quiser, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, aí depois vem. Olha o que ele diz. Então a condição de Jesus é morrer para si. Isso é salvação. Aquele que quiser me seguir, porque é voluntário, negue-se a si mesmo, tem que se renunciar. Tome a cada dia sua cruz. Então, o Senhor, para começar, o Senhor disse o quê? Que ele está falando o quê? Que todo dia, na minha caminhada, eu tenho que carregar uma cruz. É o que diz a Bíblia. Então, Jesus, ele não fala, amanhã e depois da manhã eu te dou um descanso. Vou te dar 2 dias de folga. Não tem. Não tem. Todo dia eu tenho que revelar que ele é meu dono. Amém? É isso que diz a Bíblia. E negar a si mesmo. Neguei. Aí ele ainda fala, pega a tua cruz. Isso é espiritual. Eu tenho que revelar que estou carregando ela. Amém? O homem vai fazer de tudo para não carregar. Aí depois que ele fala isso, ele fala, por quê? Aí ele explica, o que é isso que o senhor está falando? Eu estou falando isso aqui. Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a salvará. O que adianta o homem ganhar o mundo todo? Quem tem muito dinheiro, que a gente sabemos que tem as pessoas que têm muito dinheiro nessa terra, nós sabemos de alguns, mas Jesus falou que não é o que essa pessoa tem, Jesus está falando que todas as riquezas do mundo, toda a renda dos Estados Unidos, de todos os países, Jesus está falando, o que adianta isso tudo ser teu e vocês perderem a sua alma? Amém? Então, tudo do mundo, e que dará ao homem o resgate da sua alma? O que vai comprar só? Nada. A única coisa que poderia comprar a nossa alma foi revelado. Amém? Homem nenhum, dinheiro nenhum poderia fazer isso. Isso estamos falando, sabe de quê? De salvação. Salvação da alma. Salvação da alma. E receber essa palavra com toda a mansidão, porque é ela que pode salvar a nossa alma. Amém? Então, estamos falando isso aqui para que eu tenho que entender, a Bíblia diz em Efésios, para que a iluminação, para que eu entenda o meu chamado, o nosso chamado. O chamado por Deus. Para quê? O chamado para a salvação é para a santidade. A salvação é chamado da miséria para se tornar santo. Porque ele chama, salva e revela o que o salvo passa a ser. Amém? Amém ou não amém? Ele revela o que o salvo passa a ser, o que o salvo passa a priorizar, o que vai ser revelado no coração do salvo. Amém? Ele quer o quê? Ele quer agora que o Senhor, o Salvador dele, seja glorificado, o salvo. Amém? Glória a Deus. Então, ele exige a renúncia de tudo. Amém? De tudo. E vale a pena. A renúncia de tudo, quando fala de tudo, né?
o apóstolo Paulo, que entendeu a mensagem da cruz, fala que tudo que Jesus fala que tem que renunciar, Paulo fala, para mim foi fácil, que não passava de esterco. Ó, é isso, aí parece que é um peso. Paulo fala, tudo fossa o que eu tinha, fundamentava a minha vida. Então, quando Jesus fala, como, Senhor? O que eu coloco, que ele coloca na alma, essa eternidade, gera esse sentimento. Amém? Gera esse sentimento. Eu estou falando de quem? De Jesus. Então a Bíblia diz, quando tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou. Onde está a verdade dele, ele se encontra. Amém? Onde a verdade dele está, ele se encontra. Então, ele, o Salvador, salva. E para salvar um pecador, só se fosse o Senhor mesmo. Ele tem que ser o Salvador e Senhor. Sem o Senhor não tem salvação. Ele, é claro que ele sofreu tudo que sofreu para pagar e ser o Salvador. Mas a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, ele está à destra do Pai, ele deu um nome que está acima de todo nome. Aquele que subiu é o Senhor. Amém? Que está vivo, esteve morto, mas está vivo. Amém? Está vivo e ministrando, e o Espírito Santo que ia descer, vai falar tudo que ouviu e viu. Amém? O Espírito Santo é um elo, a salvação é um elo que se alguém tentar quebrar uma parte, não existe salvação. Não existe. Justificação, arrependimento, a fé, perdão, santificação, glorificação, redenção. Se tentar quebrar um elo desse, não tem salvação. Não tem. A salvação não é escutar assim, dos teus pecados estão perdoados. Eu aprendi isso. E agora, com base nisso, agora você vai morar com Deus. O endereço vai mudar. A salvação não é só isso. Amém? A salvação é quando a Bíblia diz que quando eu sou salvo, eu tenho a vida de Deus. O cristão passa a ter a vida de Deus. Pela fé recebe a vida. Amém? É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Nós lemos aqui uma história maravilhosa desse ex-ladrão, Zaqueu, que roubava os outros. Amém? Mas ele correu, subiu para ver Jesus, e Jesus está vendo ele. E aquele que sonda os corações sabe o que estava no coração de Zaqueu. E ele vira para Zaqueu, Zaqueu, hoje eu vou repousar, vou na sua casa. E Zaqueu imediatamente se alegrou, e a Bíblia diz que Jesus estava na casa de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu, com a presença de Jesus, imediatamente ele se arrepende. Amém? É o que a Bíblia diz, que o ladrão se arrependeu da vida antiga. E disse, Senhor, se eu ainda tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus vira para ele, hoje chegou a salvação a essa casa. Amém? Por quê? O ex-ladrão se arrependeu diante de Jesus. A Bíblia está me ensinando que onde Jesus se encontra um ex-pecador. Amém? A presença de Jesus tira o pecado. A presença de Jesus, o velho homem morre. Amém? É o que está sendo revelado para nós. E hoje chegou, depois que ele tomou essa atitude, Jesus olhou e viu o ex-ladrão morrendo. O ladrão morrendo e sendo ressuscitado um novo homem. Aí Jesus vira, hoje chegou a salvação a esta casa, por causa da presença de Jesus. Amém?
aí vai se concretizar, a Bíblia vai se concretizar. João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os israelitas não entenderam a vinda de Jesus. A salvação do fogo do inferno é uma vida espiritual que o Senhor trouxe. Não é nada temporal, passageiro, como eles esperavam. Não é uma cura física. Não é porta aberta de emprego. Não é uma proteção para não ficar enfermo. Não é. É a cura da alma. É uma cura da alma. Está sarado, vai, a tua fé te salvou. A fé salvou das enfermidades? Não. Nada do sofrimento físico? Não. A fé não salva disso. A fé salva do inferno. A fé salva do pecado. A fé salva da influência de Satanás. A fé salva do desejo da carne. Jesus livra. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo começou, não colocou a enfermidade em Adão e Eva. Eles não ficaram com câncer, não foi nada disso. A influência de Satanás é levar a pecar, é satisfazer o desejo da carne. Isso é obra do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para tirar a influência do diabo das mentes das pessoas. Porque onde a semente se encontra, o maligno não lhe toca. Onde a semente está, o Filho de Deus está. E onde o Filho de Deus está, o maligno não toca nessa alma. Essa alma está sarada. O físico pode adoecer, mas a alma não adoece com a presença do Filho. E é a presença do Espírito que vai tratando dessa alma. É a presença do Santo Espírito que veio no nome de Jesus. Amém? E onde ele se encontra, é claro, o que faz quando o apóstolo Pedro começa a pregar, inspirado pelo Espírito Santo, falando o que aconteceu? Vocês mataram, crucificaram ele, mas não fica, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí eles, irmãos, o que faremos para ser salvo? O que faremos para ser salvo? Arrependa, só se arrepender. Aí eles se arrependeram, e a Bíblia diz que todos passaram a crer e eram unânimes, firmes na doutrina dos apóstolos, acreditaram mesmo, se renderam. E depois falou: foge, se salvem dessa geração corrompida e perversa. Amém? Dessa corrupção que há no mundo. Com Jesus agora dá. Amém? Com a presença do Santo Espírito. Porque nós fomos predestinados a não ficar doentes? Não. Nada disso. A não ficar desempregado? Nada disso. Não é nada disso. Predestinadas a ficarem conforme a imagem do Filho, com o caráter do Filho. Amém? A predestinação é essa, tomar posse do caráter do Filho, por causa de acordo com as promessas de Deus, participamos, vamos obter a natureza divina. Amém? Amém ou não amém? Assim, louvado seja Deus, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta viverá por mim. Amém? A comparação que ele faz comigo e ele faz uma comparação dele com o Pai. Assim como o Pai que vive, o Pai é vivo, quem? O Pai é vivo? O Pai que vive me enviou e eu vivo do jeito que Jesus viveu aqui na terra. Pelo Pai, as palavras que eu estou falando, o Pai que está falando. O que eu faço não sou eu, mas o Pai que está em mim.
Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta viverá por mim. O que significa isso? A vida de Jesus sendo revelada. Isso é Bíblia. A fé faz com que isso aconteça. Começa a se manifestar Jesus se manifestando. Amém? Porque eu vou revelar, sabe o quê? Assim como Cristo vive. A mesma coisa. Me salvou, eu vivo por meio dele. Deu para entender o que Jesus falou aqui no Evangelho de João? Depois o apóstolo Paulo falou com a maior naturalidade. Já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Amém? Cristo vive em mim. Isso foi só para o apóstolo Paulo? Jesus disse que não. Jesus disse que aquele que se alimentar de mim, aquele que se alimentar de mim viverá por mim. Isso é salvação. O salvo vai ser revelado. Quem foi no banheiro aqui hoje? Alguém foi no banheiro? Por quê? Bebeu água? Se não beber água, não vai no banheiro. Só vai no banheiro porque come e só vai no banheiro porque bebe água. Jesus falou que quem se alimenta de mim viverá por mim. Ele faz uma comparação. Quem se alimentou de mim vai me revelar, porque tá comendo a carne e o sangue dele. Isso é salvação. Sabe qual é a revelação? Quem não revela Jesus não se alimenta dele, porque quem se alimenta dele vive por meio dele. Esse é o salvo. Passa a ter vida de Jesus em si mesmo, porque ganhou essa vida dele. A vida dele, nós sabemos, ganhou a vida dele, é uma vida de poder, é uma vida de uma entrega total. Eu sei que não estou só, porque meu Pai está sempre comigo, porque eu faço sempre a vontade dele. Amém, irmão? Isso, e é uma obra constante, não tem fim. É uma obra constante do Santo Espírito. Obra de santificação, que a obra de santificação é do Espírito. Obra de santificação com essa verdade libertadora e o Espírito ministrando dentro de nós. Como é que o Espírito vai ministrar dentro de nós se eu não estou me alimentando de Jesus? Mas quando eu estou me alimentando de Jesus, o Espírito está trabalhando na minha alma, para depois, sem peso nenhum, porque os seus mandamentos não são pesados. É praticado com alegria, independente, por isso que esses homens, num cárcere horroroso, eles ficaram lá no cárcere louvando, porque eles sabiam que eles criam, amém? E assim é a igreja é para isso. A Bíblia diz que a igreja é a plenitude, a igreja é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A plenitude é o poder, é a santidade de Jesus. A igreja é a plenitude daquele que cumpre tudo. Em alguns, a Bíblia não diz, em todos aqueles que crê. Amém? Amém ou não amém? Abre a palavra do 2 Tessalonicenses, porque já o mistério da injustiça opera. Tem alguma dúvida? Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amém? A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça,
para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Amém, irmão? Preste atenção nisso aqui, em nome do Senhor Jesus. Nessas palavras que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, está o amor de Deus. Amém? O Espírito Santo, Jesus batiza alguém com o Espírito Santo com um propósito para a gente enxergar cada vez melhor esse amor. Quem não enxerga esse amor na cruz não consegue receber. Não receberam, porque eles perecem? Porque não receberam o amor que estava na verdade. Amém? Então imagine onde tem a mentira. Aqui está falando que eles receberam o quê? A verdade. Receberam a verdade, mas não viram o amor de Deus nela. Imagine onde tem a mentira, irmão. Sem chance. Sem chance. Sem chance, que Deus é imutável. Nenhuma mentira vem da verdade. Ali, ó. É o Espírito da verdade. É o Espírito da glória, é o Espírito da graça, é o Espírito eterno, é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo, é o Espírito de revelação, é o Espírito de sabedoria. De mentira nem raspão. Amém? Amém. Amém? E outra coisa é aquela verdade ali. A igreja é de Jesus. Amém. É de Jesus, não é de homem. E o Espírito que reina é o da verdade. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, pregar mentira, desfazer, influência mentirosa, de se apoiar e fundamentar uma fé que salva num pecador miserável assassino. Calvino. Assassino. E eu dizer que sou calvinista. Isso é do inferno. A igreja é de Jesus. A Bíblia matava, bania. Aí o Salvador disse: ai daquele que chama um irmão de louco, réu do inferno. Imagine matar alguém. E é tudo o contrário. O mestre falou tudo o contrário. Tudo o contrário. Ele é o Senhor. Santificação do Espírito, só no nome de Jesus. Vocês vão sofrer, tem que carregar a cruz em meu nome, no nome dele. Por que não se carrega a cruz e nem por quê? Cadê o nome dele? Cadê o nome dele? Mas no nome dele tudo acontece que ele falou. Amém? Amém ou não amém? Então nós temos que enxergar o que nos foi dado lá na cruz do Calvário. Isso é salvação. Jesus morreu para salvar de si, salvar da influência de Satanás, salvar do mundo corrupto, salvar da mentira. Amém? Isso, né? Nada disso, salvar das aflições do não, porque nós estamos aqui. Senhor, guarde-os, livra-os. Não estou falando do mundo, porque senão eu tinha que tirar eles daí. Jesus falou. Não, senão eu tinha que tirar eles daí, não estou falando disso. Guarde, proteja, mande o escape, não deixe eles pecarem. Eis com o cordeiro que tira o pecado, o inimigo, pecado. Amém? O inimigo, pecado. Foi o pecado que separou a humanidade toda de Deus. Amém? E veio o Filho para nos levar de novo a Deus. Aí ele purificou para si, segundo a Bíblia em Tito, ele purificou para si, para ele, tá? Amém? Não é para denominação, não é para homem nenhum. Ele purificou para si um povo zeloso de boas obras. Amém?
zeloso de boas obras, que essas obras agora são feitas pela fé nesse Senhor. E com isso revelo que sou salvo. O salvo revela que foi salvo. Amém? Revelando o quê? Que não vive mais para si. Que olha esse mundo de forma indiferente, com os seus atrativos. Seja essa a realidade. Parente, seja lá, tu olha diferente. Tu olha com o olhar do Mestre. Amém? Em nome de Jesus. E quando tu fizer isso, vão te achar estranho. Mas tem alguém que está nos aguardando. Amém? Primeiro a coroa de espinho, não é isso? Primeiro aqui, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Salvo aqui, salvo pela sua vida. A nova vida me mantém salvo, porque é ela que fica me governando. Porque a nova vida não está separada da fé. O justo viverá da fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra que é a espada do Espírito. Então é a ação do Espírito na obra de santificação, agindo, me mantendo de pé. Amém? E vai ser revelado o quê? Que Jesus falou: aquele que se alimentar de mim, viverá por mim. O que o Senhor quer dizer? Eu vou governar a vida dele. Amém? Vai sentir a presença. Viverá por mim. Não é possível. Qualquer coisa estranha que nós colocamos no nosso corpo, um corpo estranho em nós, a gente sente. Qualquer corpo estranho a gente sente e incomoda. É a pessoa de Cristo dentro de nós e a gente não sentir e ninguém ver? Pode esquecer. É notório porque o próprio Espírito testifica que eu sou filho. Amém? Não tem como eu não sentir, ninguém ver Jesus em mim. Se isso não está ocorrendo, nós estamos nos alimentando de tudo, menos de Jesus. E Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Amém? Então, se quisermos ser salvos, se quisermos morarmos com o Senhor, temos que nos rendermos às palavras dele, não à justiça que nós já criamos de ouvir tantas mentiras e essas infecções que estão na alma e não dá nem para ver. Mas o Espírito Santo, ele é maravilhoso e ele revela a infecção. A infecção e ele mostra para limpar a alma. Amém? Tirar esse pus. A traça que Jesus falou, a traça era nas vestes, sabia? A traça era nas vestes. Grudava aquilo nojento que não dava nem para ver, ficava nos tecidos e daqui a pouco criando tipo teia de aranha e chamava a atenção. Era um troço nojento na alma, mas o Espírito revela as traças para tirar onde está, como é que se diz? Infiltrada, que a Bíblia diz que tem heresias encobertas que não ia dar para ver, que os homens iam falarem. Amém? Encoberta de Jesus, do Espírito. Não, o Espírito Santo vai revelar para poder limpar. Amém? Em nome do Senhor Jesus, porque já todos vão falar assim, era verdade, mas está repreendido. Que essa verdade governe agora, porque depois não vai adiantar mesmo. E isso vai revelar o quê? Que eu sou salvo de verdade. Em nome de Jesus, onde o pecado, não vos enganeis, aquele que pratica a justiça é justo como ele é. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém? Então tem que revelar que quem estou me alimentando é de Jesus, não dando brecha para o diabo governar a minha vida, amém, irmão?
em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.